A luta por direitos e igualdade não para, nem mesmo atrás das grades. Quando se trata de pessoas transexuais, o sistema penitenciário brasileiro tem avançado gradualmente com novas resoluções que garantem segurança e dignidade. A população LGBT é altamente mobilizada, articulada e presente em todas as instâncias políticas e burocráticas, o que contribuiu significativamente para o avanço das leis protetivas. A Resolução 002 de 2024, que está em vigor, trouxe importantes mudanças para o sistema penitenciário do Paraná, focando na inclusão e proteção das pessoas transexuais. Além disso, garante que esses reclusos sejam tratados com dignidade através de procedimentos específicos que contribuem para um ambiente seguro. Para um dos detentos que já passou algumas vezes pelo cárcere, essa é uma jornada contínua. Lá fora é um pouco mais constrangedor do que aqui dentro, porque lá fora ainda o preconceito é bem maior. Tem pessoas que olham pra gente como uma pessoa humana e tem pessoas que olham pra gente como se a gente fosse um bicho. Eu já ouvi pessoas falar bem assim que eu era uma abominação, entendeu? Ah, sai daqui, safadão. Então, ainda há isso na sociedade. Aqui dentro a gente não tem tanto isso porque, como eu disse, né, ainda há bastante respeito aqui, mas lá fora, dependendo de onde você está, é bem constrangedor mesmo. Eu acredito que hoje o respeito dentro da unidade pelas detentas e até mesmo pela guarnição está um pouco mais evoluído do que anos anteriores, né? Na listagem vem o nosso nome de batismo, só que as guardas que já sabem que a gente tem um nome social, elas não chamam a gente pelo nome de batismo que está na lista, elas respeitam. Assim, a gente sempre foi chamado pelo que a gente gosta de ser chamado. O preconceito habita nas entrelinhas. Ele aparece não só nos olhares, mas também nas atitudes, muitas vezes discretas, mas que causam desconforto. Muitos agentes e internos já presenciaram ou até mesmo tiveram algum tipo de preconceito, seja de forma explícita ou implícita. Também recluso na penitenciária feminina do Paraná, um desses homens detalha que, devido à sua aparência, já foi alvo do estigma em outros presídios. No começo, um pouco, o povo se assustava, né? Olhava pela aparência, ou talvez pelo jeito, por algumas formas. Tinha lugar, assim, distritos, principalmente, que eu chegava e eles automaticamente já me transferiam outro dia. Às vezes, talvez, medo de alguma coisa, né? Por discriminação também. Atualmente, no Paraná, os homens transgêneros permanecem nos presídios femininos. Inclusive, muitos desses detentos acabam exercendo lá dentro um papel que a sociedade considera exclusivo e da natureza do homem. A coordenadora da diversidade do Departamento de Polícia Penal do Paraná, Sandra Duarte, relata como é a convivência dentro da unidade. Os homens trans nas unidades é interessante, eles estão nas femininas, tanto em Foz como aqui na região metropolitana, mas eles têm uma ambiência tão boa que eles atuam como suporte mesmo dentro da unidade. Eles colaboram em toda a serviço, por exemplo, até de manutenção. Isso é bem interessante. Eles ocupam um espaço de importância, como se fosse mesmo essa função masculina, a função social masculina que a gente pensa, o homem, é assim que eles têm esse espaço para atuar dentro da unidade. Na nossa grade curricular da formação inicial dos profissionais, especificamente na área dos direitos humanos, a gente tem sim uma disciplina que vai falar sobre esse cuidado com a população trans. Então a gente precisa orientar os nossos servidores para que eles não incorram, né? E não que não aconteça, às vezes acontece, né, Thalita? De violação, mas imediatamente é comunicado, é instaurada uma comissão sindicante, sabe? Esses indivíduos são encaminhados para o preenchimento de um formulário antes de serem direcionados para os locais do cumprimento da pena. Assim, eles têm a opção de marcarem como se identificam para que, dessa forma, seja realizado o processo de reclusão de maneira adequada. Porém, existem inconsistências nos últimos dados disponibilizados pela unidade prisional,
onde a soma de pessoas que responderam os questionários não corresponde à porcentagem de população LGBT no presídio, além das respostas contabilizadas serem incompatíveis com outros dados apresentados no mesmo documento. Tinha dias que nós recebíamos 50 pessoas. Então não dá para você pegar 50 pessoas de uma vez só para você já alojar dentro da unidade e fazer uma gama de perguntas na questão LGBT. E você vem vindo mais. Idoso, LGBT, deficiência, indígena, quilombola. Então acaba que eles vão sonegando e só diz não informado, não informado, não informado, não informado. E aí quando você quer fazer um relatório, fazer um levantamento para você desenhar as políticas para as necessidades, você não tem a informação, né? Então a gente tem respondendo, a gente tem sempre, constantemente, essa pegada de estar orientando as pessoas e estar dizendo para o gestor que essa população tem um atendimento diferenciado, que ela tem uma legislação específica, tem um setor de tratamento penal, que aí vai fazer, junto com a central de vagas, a distribuição dessa pessoa para uma unidade que possa ser melhor adequada à necessidade dela. Fica evidente que a questão da resignação de sexo ainda enfrenta desafios significativos, especialmente diante de uma fila de espera que pode chegar a 10 anos. Já o início e continuidade do tratamento hormonal é garantido pela penitenciária e é realizado pela Secretaria de Saúde Pública. No entanto, até então nenhum interno foi beneficiado com o tratamento. Um dos reclusos que já havia realizado o tratamento em liberdade falou sobre a continuidade do processo. Agora estamos esperando para fazer pelo SUS, né? Porque é muito caro, eu faço particular, mas é muito caro, eu gasto muito para fazer. Então agora a gente está numa fila até para fazer e para poder ser pelo SUS, né? Que é um pouco mais complicado. Os projetos sociais realizados em penitenciárias do Paraná ajudam a promover a reintegração social. Essas iniciativas oferecem educação, capacitação profissional, apoio psicológico e auxiliam os reclusos a desenvolver habilidades, para que assim possam reconstruir sua autoestima e planejar um futuro positivo. A chefe de gabinete da Polícia Penal, Juliana Endke, comenta sobre um dos projetos da unidade. Teve um desfile de moda lá na unidade, inclusive por peças produzidas lá na unidade, foi bem legal. Um interno beneficiado por um desses projetos compartilhou como foi sua experiência de participar e o impacto que isso teve em sua visão de vida. Eu acreditava que eu era uma pessoa fraca e sem talento. Só que no desfile eu vi que eu era uma pessoa que tinha talento. E muitas vezes as pessoas falavam bem assim para mim, desce do palco porque você não brilha mais. E no final do desfile, quando eu entrei desfilar lá também como um dos costureiros, né, eu vi que eu estava num palco e eu estava brilhando. O processo de reconhecimento como uma pessoa transgênero envolve uma jornada de autoconhecimento, onde se exploram questões relacionadas ao corpo e identidade, como é relatado por um dos reclusos. Transgênero não é uma coisa que você opta, né? Sim. E sim, você nasce dessa forma, a sua cabeça é dessa forma. Então não tem uma coisa que você não... É que não é uma coisa que você não goste. Que alguém te force a comer. Você não vai gostar, você não vai querer. Então é dessa forma. Não tem outra forma de descrever. É simplesmente não gostar, não se sentir bem. A privação de liberdade não deve ser sinônimo do fim da dignidade. Cada vida é um livro em constante escrita, cheios de páginas em branco e esperando por novos começos. Garantir respeito, educação e oportunidades é mais do que um dever. É a reafirmação de um princípio fundamental que nos une, a humanidade. Repórteres Camille Mocelin, Alana de Abreu, Ana Fogaça, Isabelle Guerreiro e Luísa Sério.